Acordando com as notícias. Informa a hora certa na sua web rádio. Eita, rapaz, são 7 horas e 55 minutos. Muito obrigado pela audiência, vocês aí ligadinhos no programa Acordando com as Notícias, né? A gente pede desculpas aí que tivemos um intervalo até um pouco meio longo em virtude desse acontecido, né? Infelizmente aconteceu um homicídio em Itacaratu, em virtude aí de acordo com a informação da 4ª CPM, motivadas aí por discussão política, que não leva a nada, né? Eu acho que a democracia tem que acontecer, tem que existir, mas não desta maneira. Bem, o programa Acordando com as Notícias, neste sabadão, hoje 17 de outubro de 2020. Como sempre, o programa que vai ao ar de segunda a sábado, todas as manhãzinhas eu chego por aqui com muita alegria, harmonia, levando para vocês as notícias que serão notícias durante todo o dia. Aqui tem as notícias locais, nacionais, regionais, internacionais, notícias do esporte, polícia, da política, economia, entrevistas, enfim, é aquele grolote de informação, como a gente costuma dizer aqui. E no quadro Entrevista hoje o bate-papo é com o vereador Evaldo Nascimento, popularmente também conhecido como Professor Evaldo, né? Professor Evaldo, ele que se elegeu em 2016, né, pela primeira vez, agora, 4 anos depois, busca aí renovar o seu mandato. Pois bem, então o bate-papo hoje é com o Evaldo, faltando aí menos de um mês, né, 29 dias para as eleições de 2020. Evaldo, bom dia, obrigado por comparecer aqui, atender nosso pedido. Vamos bater um papo sobre política, Evaldo? Bom dia, Assis, bom dia a todos os ouvintes da Web Rádio Petrolândia. Eu que agradeço, Assis. Agradeço a oportunidade de estar aqui no dia de hoje, bater um papo sobre o assunto do momento, que é política. Já estivemos aqui outras vezes, em outras oportunidades, em algumas delas acompanhado de alguns companheiros, mas no momento o assunto ele é política e a gente veio aqui discutir alguns pontos relevantes que a gente acredita que seja importante para a população ter conhecimento e também defender as ideias e os ideais que nos motivam a estar na política e que nos motivam a lançar o nome mais uma vez para a apreciação do povo e, se o povo quiser, com a graça de Deus, renovar o mandato para a próxima legislatura. Ok, então tá aí, como o Evaldo falou, né, ele já esteve aqui algumas vezes, né, várias vezes, né, inclusive participou de entrevistas coletivas com colegas vereadores e tal. Mas também eu lembro, Evaldo, que há 4 anos atrás você esteve aqui batendo um papo como candidato, né? Estivemos aqui há 4 anos atrás, exatamente, né? Eu lembro até que você falou até das suas origens, né? Alagoano, eu até brinquei na oportunidade, o alagoano, petrolandense e tal. Há quanto tempo de Alagoas, de Petrolândia já tem, Evaldo, aqui em Petrolândia? 20 anos, assim. Só 20, né? Fazendo agora no dia... Pariqué, né? Estou fazendo agora 20 anos de moradia, mas já frequentava já há algum tempo, né? Uns 25 anos de conhecimento da cidade, desde 96, na campanha política de 96 aqui, que eu já acompanhava a política daqui, na época com o Dr. Simões. E você carrega essa política no sangue, né? Que até seus pais também, você falar também. Sim, a gente tem o DNA da política no sangue, né? A gente vive, graças a Deus, assim, um momento importante, apesar de algumas pessoas não terem conhecimento, mas a democracia é a coisa mais importante que existe para a população. Se não for do mundo, vamos colocar do Brasil, vamos colocar de Pernambuco, de Petrolândia, porque na democracia você tem todo o direito de expressar as suas opiniões, de expressar os seus desejos e anseios, sabendo, né, ou pelo menos deveríamos saber, que os nossos direitos eles terminam onde o direito dos outros começa. Então, assim, tem que ter um pouquinho de limite em relação a esses pontos. E eu fui criança ainda, 16 anos de idade, no meu primeiro voto para presidente da República em 89. O grupo político da região defendia um candidato a presidente, na época era Brizola, salvo engano, e a gente de Alagoas, e na época tinha um presidente de lá que era jovem, e a juventude queria esse candidato, e por conta disso eu fui privado de andar num carro de estudante que transportava da área rural até a cidade, do mês de julho até o mês de dezembro. Eu fui proibido de andar num carro de estudante por questões políticas. Naquela época eram outros tempos, a gente não tinha tanto conhecimento de direitos,
O Ministério Público não atuava tanto como atua agora quando é procurado, e tive que ir através de um aliado político da gente que ia me buscar e me levar todos os dias para poder concluir o meu magistério. As coisas da política. Quer dizer que as coisas começaram cedo para você, né? Sempre foi cedo. O DNA na política, ele é... Eu aprendi assim, Assis, eu acho que política, você tem que gostar de política. Para você ser político, você tem que gostar de política. E um ponto preponderante, poderia dizer indispensável para qualquer político, seja qual for o cargo que você vai se candidatar, é você gostar de povo. Com certeza. Se você não gosta de povo, não gosta de gente, não gosta de dar atenção às pessoas, se você acha que falar com as pessoas é perder tempo e pretende lançar seu nome para vereador, prefeito ou deputado, qualquer que seja o cargo, você está no lugar errado. As pessoas que ingressam em cargos públicos têm que, primeiramente, o primeiro ponto, que é primordial, é gostar do povo. Obviamente, né, você é candidato a vereador, você não vai precisar do voto de todo mundo. Você tem que ter a sua bandeira principal, o que lhe alimenta está na política, colocar um mandato de vereador. Vereador não pode ser só com uma bandeira, você é vereador de tudo, mas você tem que ter sua bandeira principal, o seu motor de arranque, como diria o Matuto, para você lançar o seu nome na praça e o povo apreciar e ver se vai ter êxito ou não. Muito bem, você está ligadinho no programa Acordando com as Notícias, aqui pela Web Rádio Petrolândia, chegando e abalando. Chegando e abalando. Isso, neste sabadão, dia 17 de outubro de 2020, contagem regressiva para as eleições deste ano, que aliás já era para ter acontecido, né? Era para ser agora em novembro, mas por causa da pandemia foi prorrogado aí para o dia 15 de novembro. Ô Evaldo, há pouco eu lembrava aqui que você esteve aqui há exatamente 4 anos, e 4 anos se passaram. Você que, ainda há pouco antes de você chegar, eu fazia aqui comentário no meu programa, dizendo que você sempre foi uma pessoa atuante, vereador agora por 4 anos, professor, sindicalista e tal. Qual a visão, né? Qual a visão que Evaldo mudou alguma coisa na sua visão antes, né? Você como sindicalista, como atuante, né? Como professor, enfim. E depois desses 4 anos, a política é da maneira que você imaginava? Ou seja, a sua legislatura foi de acordo com o que você imaginava nesses 4 anos? Ou você pensava uma coisa, era outra? Faça um resumo aí. Assim, sempre muda, né? Se na verdade a política, a forma como eu enxergava a política, eu continuo enxergando da mesma maneira. O que muda é a experiência que você adquire durante os 4 anos. Eu sempre frequentei a Câmara de Vereadores muito antes de ser vereador. Você faz cobertura lá das sessões e a gente sempre estava lá presente, sempre que tinha um tempo a gente estava lá presente. O que é que mudou na visão de Evaldo em relação à política? Eu tinha uma visão em relação a projetos de vereadores. Apesar de ser professor, apesar de ser sindicalista, apesar de ter um conhecimento e de estar sempre presente na Câmara de Vereadores, eu tinha um pensamento em relação aos projetos. Na minha concepção, eu lançaria um projeto na Câmara, seja ele qual fosse o projeto, e eu tendo os votos para ser aprovado, a gente tem conhecimento de que tem algumas questões tem que ter 6 votos e outras questões tem que ter 8 votos, e na minha concepção, eu tendo os 6 votos para aprovar o projeto, eu aprovava o projeto, seja ele qual fosse, e a prefeita, o prefeito na época Ricardo ou a prefeita Jane, seja quem for, querendo executar, executaria. Não querendo, não executaria. Era a minha compreensão. Quando a gente chega lá, a gente se esbarra nessas 2 coisinhas aqui. Que a gente tem que ter o conhecimento básico de quem quer ser candidato. Um é a lei orgânica do município e o outro é o regimento da Câmara Municipal. Porque a gente tem que ter conhecimento sobre esses 2 livrinhos que estão aqui em cima da sua mesa, Assis. Porque o vereador tem o poder de criar projetos, mas é limitado. E você imagina como é que você vai criar um projeto onde esse projeto que você criou não pode dar R$1, R$1 de despesa para o município. Então são essas questões que a gente, ao longo dos 4 anos, foi amadurecendo, foi um pouco decepcionante, decepciona um pouco com o pouco poder que você tem, com você ouvir o povo. Eu tenho um costume de andar nas localidades. A gente tem um erro, o vereador tem um erro, porque você anda na localidade, mas você não anda como se fosse na época de campanha. Você vai na localidade, suponho na agrovila que Assis mora, Assis Ramalho mora, um exemplo, aí eu vou na casa de Assis, e ali eu converso com Assis, converso com 2, 3 pessoas que aparecem por ali, mas a gente não tem aquele hábito de percorrer toda a localidade, que deveria ser um hábito, que inclusive é algo que a gente deve repensar. Mas assim, foi esse o ponto principal.
que a gente se deparou assim, que foi meio decepcionante. Mas você vai aprendendo. Ao longo dos 4 anos, você aprende que o projeto mais importante do vereador não são esses que eu apresentei agora recentemente, você cobre lá a Câmara, a gente tem voto nesse momento, a gente tem maioria de voto nesse momento. Não é algo muito simples de acontecer, é muito difícil de acontecer. Mas nesse momento que a gente tem a maioria, a gente coloca os projetos, eles são aprovados. Mas aí o projeto ou os projetos mais importantes para um vereador e para a população de qualquer cidade são o que passou há poucos dias lá na Câmara e o que chegou lá agora que a gente tem que aprovar. Um é a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é do Executivo, mas quando ele chega na Câmara de Vereadores, fica nas nossas mãos, o poder é do Legislativo, para você poder fazer as emendas, onde eu tive a oportunidade nessa legislatura de propor 17 emendas, e todas elas foram aprovadas. Emendas importantíssimas, que eu já coloquei algumas aí na minha rede social para o pessoal acompanhar, quem quiser acompanhar. A gente também vai estar disponibilizando em discurso na Câmara. E a outra é o orçamento que está chegando agora. Porque você deve ter o costume assim, alguém vai fazer uma sessão na Câmara de Vereadores e o vereador faz 10 indicações, que é o procedimento que o vereador tem para pedir as coisas que ele escutou da população. Ele andou numa localidade, a população precisa de calçamento, ele precisa de saneamento básico, ele precisa de posto médico, precisa de médico, de remédio. Você chega lá na prefeitura, não tem acesso por ser oposição, então você chega na Câmara, você faz indicação. Mesmo da situação também faz a mesma coisa. São esses argumentos. Mas aí o que é que você faz? O que é que o vereador que tem um pensamento, que tem a visão, que pensa no seu município, ele tem que fazer? Primeiro, eu pretendo fazer uma indicação para colocar um calçamento na agrovila tal. Antes de eu colocar a indicação, eu tenho que colocar esse valor do calçamento no orçamento. E antes de eu colocar esse valor do calçamento no orçamento, eu tenho que fazer uma emenda na LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que chegou na Câmara, a gente aprovou, está com um mês mais ou menos. Então esses dois projetos, que são do Executivo, mas que são as emendas do vereador, são os mais importantes. Eu vou dar um exemplo clássico para você aqui, você sabe da minha luta em relação a isso, que é em relação ao TFD do nosso município. Você é testemunha viva aqui de quantas vezes a gente brigou lá na tribuna sobre isso. E no ano de 2018, para valer em 2019, o orçamento de 18 para 19 e o 17 para valer para 18, foram os meus 2 primeiros orçamentos que eu pude participar. Eu consegui, junto com os colegas, fizemos uma reunião, disse, vamos fazer o seguinte, vamos pegar os 11 vereadores e vamos colocar um impositivo, um orçamento impositivo de nós 11, porque se nós colocarmos o impositivo da oposição para a saúde, vai dar X, se eu colocar o da situação, a situação vai dar X, não vai dar para comprar um ônibus. E aí a minha principal preocupação, não só minha, de muita gente, estou falando minha porque sou eu que estou aqui agora no momento, era a gente comprar um transporte rodoviário, um ônibus rodoviário, executivo, tipo da Progresso, para carregar o pessoal para o DFD para Recife. Isso ano passado a gente colocou para valer, ano atrasado para valer ano passado, e a gente brigou esse tempo todinho. Isso você deve ter conhecimento que está um ônibus novinho, comprado, plotadozinho, lá no transporte, guardadozinho, que não foi feito nenhuma divulgação, porque a emenda é impositiva dos vereadores. Estranhamente deveria ter sido feita uma divulgação, o impositivo dos vereadores, né? Mas já está funcionando esse ônibus? Eu vi ele lá no transporte, eu vi uma propaganda do governo e vi ele lá no transporte, vai colocar uma notazinha explicativa. Eu vi na rede social Então a gente vai fazer uma exploração porque é inédito. Por que é inédito? Porque a gente conseguiu, Assis, juntar os 11 vereadores em torno de um objetivo só. Você deve ter conhecimento quando a gente juntou o Ricardo e os 11 vereadores em relação ao INSS. Mas isso não é algo muito fácil de acontecer, né? Porque existem interesses diversos em relação à política. Quando a gente consegue unir as questões, as coisas ficam mais fáceis. Então essas coisas que eu citei aqui em relação aos projetos foram as coisas que deixaram a gente um pouco frustrado, mas você vai aprendendo. Eu aprendi a fazer política com meu pai, como eu já falei aqui em outros momentos. Meu pai me ensinou coisas elementares que qualquer pai ensina o filho, me ensinou, entre outras coisas, a ser honesto e a ser ético. Há poucos dias, aqui no seu blog, em outro blog aí, em alguns blogs, eu vi entrevista de alguns candidatos a prefeito, de algumas pessoas, e alguém disse, o município não tem oposição. Aqui no município não tem oposição. O município tem oposição. Agora nós precisamos ver, conhecer, compreender, quiçá estudar o que é oposição. Se a gente estiver falando que oposição é aquela de esculhambar, de fazer baixaria, de estar denegrindo a imagem das pessoas, de prefeito, de vereadores, de oponentes, seja lá de quem for, aí eu não sou oposição. Se for falar de uma oposição que era aquela de 1988, que eu nem morava aqui ainda, da barragem,
aquela oposição raiz que teve, não que era ruim, mas que aquela que ao longo dos anos você vai migrando de um canto para o outro, vai se decepcionando, tem essas questões. Talvez essa não existe mais. Não vou dizer aqui que é total... Era chamada oposição radical, né? Isso. Não vou dizer que isso é total inverdade que foi dito. Agora a oposição tem. O que é oposição? É você se opor ao que está posto aí. E eu acho que eu já demonstrei durante a minha vida inteira, muito antes de ser vereador. Esse dia eu coloquei um TBT aqui na audiência pública com o pessoal que veio do Recife, do Ministério Público, você estava lá cobrindo. O meu posicionamento em relação à oposição. Agora eu não sou oposição ao povo de Petrolândia, não. Eu sou oposição ao grupo político que aí está nesse momento, porque, na minha concepção, a forma de governar deveria ser bem melhor do que está sendo feito. A gente admite um monte de situações, a gente sabe que os recursos diminuíram, aqui ninguém pode ser hipócrita para estar querendo dar uma, como dizem na linguagem popular, de João sem braço, para querer estar acusando os outros. Mas a gente sabe, Assis, defendo isso na Câmara várias vezes, e a gente sabe que se quisessem fazer, faziam melhor. Porque eu dei exemplos clássicos disso. Na tribuna várias vezes, vou repetir um exemplo clássico aqui. Pode faltar recurso para tudo, mas recurso para a iluminação pública não falta. Por que não falta? Porque você paga 29, ou 35, ou 45, ou 19, ou quem menos paga 9, todo mês. E uma parte desse recurso vai para a prefeitura. Então o dinheiro não falta, mês a mês, todo mês entra. E a iluminação pública, você sabe como é que é. E agora, quando se quis, nesse momento... lá na audiência pública de 2018, que a gente fez lá na Câmara sobre iluminação pública, ficou um termo assinado, uma ata assinada, para comprar, culminou com a compra desse caminhão, que só veio comprar desse ano no ano da política, se comprou. Então, assim, a gente sabe que tem um monte de situações que poderiam ser melhor. E eu penso, assim, para concluir esse momento, eu penso que o povo deve mudar, deve votar numa pessoa que lhe represente. Se daqui a 4 anos essa pessoa não fez o que a gente achava que deveria ter feito, muda de novo. O que não pode é viver numa democracia, governo do povo, para o povo, governo participativo, de 4 em 4 anos tem eleição, e a gente fica com o mesmo grupo no poder 28 anos, onde nem na Venezuela, onde é uma ditadura, nem em Cuba, passa esse tempo inteiro. E se for bom, que passa a vida toda, mas não é o caso nesse momento que a gente está vendo. Sem ser nada pessoal, não tem nada pessoal aqui. Eu lembro que durante as reuniões na Câmara, você sempre gosta de tocar num assunto que é interessante, né? Pelo menos o básico o município tem que fazer. E você me parece que acha que nem o básico o município vinha fazendo, em saúde, educação, por aí. Assim, vou colocar umas coisas básicas aqui, assim, não é uma crítica pessoal, mas é uma crítica governamental. O momento é de política, porque eu considero a política da seguinte maneira. A política, para quem ganha, ela deve colocar prioritariamente ou até indispensavelmente se dividir em 2 partes. Uma parte é o palanque político, que foi há 4 anos atrás, até a eleição, e está sendo agora novamente. Então a gente vamos colocar 3 partes, uma prévia, uma após, que são os palanques políticos, e um mandato no meio. Esse momento de palanque político é o momento realmente de mostrar que o nosso grupo é melhor, o que a gente pensa é melhor, apresentar as propostas da gente, e colocar para a população o que você acredita que deveria ter sido feito e que não foi feito. O meio é o seu mandato, é para você trabalhar. Eu sempre fui oposição desde o meu primeiro dia de mandato. Eu nunca me esqueço do dia que o prefeito Ricardo, na época, ele foi para a Câmara para a gente falar sobre a questão dos bombeiros. Defendi a questão dos bombeiros, que eram os bombeiros das agrovilas, colocar água, onde na época estava sem receber. Fui na Chesse, atrás do documento, encontramos um documento que era o termo de compromisso do município para bancar o salário dos bombeiros, salvo engano, até 2022, 2020, alguma coisa, não estou nem lembrado agora. E pouco tempo depois, o que a gente colocou, valeu, e os bombeiros começaram a receber o salário da prefeitura, porque a água é fundamental. Então, mas nesse quesito, existem algumas coisas que, durante o tempo que você está aqui, você sempre recebe reclamações. Reclamação de falta de saneamento, falta de medicamento, falta de médico, falta disso, falta daquilo, no meu entendimento, na minha compreensão, isso é básico. Eu tenho uma frase que eu sempre uso e tanto usar a gente fica redundante, e a redundância não é uma coisa muito agradável, ser muito repetitivo, mas eu sempre uso uma frasezinha lá na Câmara que é o seguinte: quando a gente tem muito dinheiro, ou quando está com um saláriozinho razoável, e que a gente tem os meninos pequenos em casa, geralmente a gente compra um Danone, a gente compra uma coisinha melhor para se comer, ou uma roupinha melhor para se vestir, a gente vai numa loja, que eu não vou dizer o nome da loja aqui, compra uma roupinha melhor, um perfumezinho melhor. Quando a gente está apertado, que o negócio está meio ruim, que não dá para comprar o Danone nem uma roupinha melhor, a gente compra uma
roupinha de outro canto, uma roupinha mais barata, a gente compra um ovo, compra uma farinha, compra uma fubá, compra alguma coisa, mas não vai deixar o nosso filho com fome. Então a questão do município que eu sempre coloco é o seguinte: se não dá para atender todo mundo, assiste. Né? Se o recurso público para as coisas básicas não dá para todo mundo, priorize aqueles que não têm outro meio. Não precisa oferecer o serviço para Evaldo, que tem um outro meio de pagar uma consulta, de comprar um remédio, de fazer uma ultrassonografia, de comprar um fardamento para um filho, uma coisa desse tipo. Mas priorize aqueles que não têm outro meio. Porque tem pessoas aqui que passam fome, assiste. Acabei de dizer agora, antes de começar a entrevista, eu disse aqui, que infelizmente a fome existe e em Petrolândia tem fome sim. Né? Falei antes de você chegar aqui para a entrevista. Então parece que a gente combinou, né? Rapaz, você está ligado no programa Acordando com as Notícias, aqui hoje nesse sabadão, dia 17 de outubro de 2020, as eleições batendo na porta aí, e hoje o bate-papo aqui é com Evaldo, o professor Evaldo Nascimento, ele que 4 anos depois busca aí renovar o seu mandato. Ô Evaldo, daqui a pouco tem umas perguntas aqui, vou passar, mas fica à vontade. Antes, onde você acha que o governo atual mais pecou? Também teve essa instabilidade, começou com o Ricardo, depois seguiu o Jane, isso também prejudicou? Quais os pontos assim que mais o governo tem pecado? Olha, vamos começar de trás para frente. Vamos lá. Eu não acredito que o fato de ter começado com o Ricardo e a posteriori ter ficado o Jane tenha prejudicado. E vou fazer aqui uma pequena explicação do porquê que eu acho isso. Porque antes de Ricardo ser prefeito, que o prefeito era Lorival Simões, Jane era vice. Jane foi vice de Lorival no mandato anterior 4 anos. Então, já assim, do governo. Exatamente. E antes de Lorival ser prefeito, Marquinhos, que é o esposo de Jane, uma pessoa que eu tenho muito apreço, era prefeito. Então, assim, a política na casa de Jane, ela é muito mais presente do que na minha casa, que eu já contou aqui em relação a essas coisas. Então, assim, acredito que não tenha sido isso, porque não houve muitas modificações no secretariado, você tem um secretariado já experiente, não houve tanta modificação assim, mesmo, né? Mudou muito pouca coisa, né? Então, assim, acredito que a dificuldade não tenha sido essa. Faltou, na minha opinião, política. Faltou política. Porque se você é prefeito, você é vereador, você é professor, no meu caso eu sou professor, mas eu estou vereador. Então, minha parte que eu estou vereador, eu tenho que ser político. Você sabe que a política tem grupo, política tem partido, política tem palanque, política tem montagem de elenco para as próximas eleições, política tem político acima de você lá no Congresso Nacional, que são os políticos que vão mandar as emendas para o seu município, que vão destravar algumas coisas para o seu município. E eu acredito que faltou política nesse ponto. Por que eu estou colocando isso? Vamos colocar aqui um ponto que é o que eu acho primordial. Sempre que eu fui eleitor, sem ser político, no momento de eu votar, uma coisa essencial para mim como eleitor, assiste. A pessoa em que eu vou votar tem que ter um passado ilibado. Tem que ser uma pessoa honesta, tem que ser uma pessoa ética, e tem que ser uma pessoa que defenda aquilo que eu acredito. Por quê? A pessoa que eu vou colocar lá na Câmara de Vereadores ou que eu vou colocar na Prefeitura vai me representar. Esse negócio que o povo diz assim, a gente coloca o político e a gente tira, mas é 4 anos depois. A não ser que aconteça um revés que leva um impeachment, uma coisa desse tipo, que é muito difícil de acontecer, né? Mas assim, o meu ponto de vista em relação a isso são essas coisas. Por quê? Vou dar um exemplo para você aqui. Antes de eu ser vereador, eu era presidente do conselho do Fundeb. E eu lembro como se fosse hoje a nossa luta para conseguir essas 2 creches. A creche ao lado da escola 1º de julho e a creche ao lado da escola 6 de março. Aí foram colocadas placas, a gente estava sempre reunido com o Lorival em relação aos sindicatos dos professores, a gente cobrando essas questões como Fundeb e tal. E aí passou que entrou o governo Ricardo e as creches ficaram as 2 inconclusivas, né? Uma bem encaminhada, quase terminada, lá ao lado da escola 1º de julho, e a outra ao lado da 6 de março. O que foi construído, a população depredou, não ficou nada, tá lá só um piso velho lá com uns pedaços de ferro que foram, inclusive, a gente pediu para cortar um dia desse para não causar um acidente em alguém. Em 2017, assim que eu fui assumir o mandato de vereador, já não podia mais ser presidente do Conselho do Fundeb, eu estive lá com o Tião no Ministério Público Federal, porque fui obrigado a ir no Ministério Público Federal. E a gente instaurou um inquérito, chama um PP, que é um processo preparatório,
que desse processo preparatório, o Ricardo foi chamado lá do Ministério Público Federal, assinou um TAC, um termo de ajuste de conduta, para concluir a creche que estava quase terminada, que ainda tinha dinheiro na conta, e iniciar a outra. Eu não lembro fazer, quem terminou aquela creche lá foi Ricardo ainda, inaugurou e tudo. Foi. Só que a outra nunca foi começada. E, pasme, eu não sei se dá tempo, porque eu não tive mais acesso esses dias, mas quando a gente é presidente do Conselho do Fundeb, a gente tem acesso, tinha algo em torno na casa de 400 mil reais na conta para dar início àquela outra. Não era, a conta era 800 e poucos mil reais para fazer, mas ainda tinha 400 e poucos mil, que era para dar uma alavancada no início da outra creche ali, próximo ao bairro Nova Esperança, que na minha opinião, não sei a sua, mas na minha opinião, não sei a opinião da população inteira, é indispensável você ter uma creche ali naquela localidade ali, quadra 17, quadra 11, bairro Nova Esperança, e o dinheiro ficou na conta esse tempo inteiro, e foi conversado sobre FNDE para destravar, e não houve o interesse de você ir lá, destravar o resto do recurso e dar uma conta para essa dinheiro ainda está na conta? Eu não sei se dizer se ainda está, assim, mas sei que em 2018 estava algo em torno da casa de 400 mil reais. Foi o que sobrou dos 800 e poucos mil, né? O outro foi gasto com aquela obra que foi feita lá. Quer dizer, se tinha esses 400 mil reais, poderia, nem que você falou aí, da primeira entrada, começar, depois do... Fazer o resto com recurso próprio, né? Exatamente. Quer dizer, é uma coisa que eu não entendo, né? Eu lembro que também houve críticas aí, me parece que foi até no governo de Lorival, né? Que veio um dinheiro para investir aí no saneamento e depois terminou voltando. Eu queria entender, vocês como vereadores, como é que vocês entendem isso? Vem um dinheiro para o município e depois volta sem os munícipes ser beneficiados? Como é que funciona isso? Eu não sei bem se é esse caso específico do município, esse caso que você citou aí, mas vou dar um exemplo aqui de alguns casos que acontecem no momento. Você vai na loja de Luciano, nosso amigo Luciano, ou na Paulo Neto, compra uma televisão, ou no Frank, qualquer um. Se tem nome de loja, eu fiz errado aqui, desculpa aí. Não, mas é o que eu fiz. A minha pergunta é, com certeza, todo mundo quer entender por que o negócio vem e depois volta. Fiz a propaganda aqui e comprei não, televisão. Não tem problema. Mas você comprou um televisor. E os dois fazem propaganda também aqui no programa. Você comprou um televisor na Rock ou no Frank, qualquer canto. E aí você comprou parcelado, não foi no cartão, foi no crediário, no antigo crediário, ou no cartão também. Mas vamos colocar aqui no crediário porque vai para ali. 6 prestações. Você pagou 2 ou 3, ficou 3 sem pagar e nunca mais andou lá em Luciano ou na Paulinello ou em Franklin quando você comprou. Passa um ano aí, ou mais ou menos, não sei qual é o prazo específico para isso. Você esqueceu que estava devendo essas 3 parcelas, deu uma de um sem braço, vai comprar outro televisor. Chegando na loja acontece o quê? Você consegue comprar? É brecado, né? Por que é brecado? Qual é o nome que se dá? Seu nome foi para o SPC ou para o Serasa. O município é um outro nominho, um nominho diferente aí, tem um que é um tal do MEI, um nominho, uma siglazinha diferente. Mas é a mesma coisa. Se você pega um recurso federal e você não presta conta, o município fica como se fosse não, fica negativado. Mas não é o nome SPC Serasa, é um outro nomezinho. Mas dá para entender, né? Fica entendido, né? Quer dizer que é por aí. Não sei especificamente esse caso que você colocou aqui. Eu não tenho conhecimento. Mas é só um exemplo, né? Que eu queria entender e o povo também gostaria de entender. Mas é mais ou menos isso. Como é que vem dinheiro para o município e depois volta? Vai dar um exemplo clássico aqui das casas populares. O conjunto habitacional Francisco Simões foi feito agora, há poucos dias, recentemente inaugurado, entregar à população. Mas é um tipo habitacional diferente dos outros que foram feitos. É um primeiro andarzinho, né? Um conjugadozinho. E uma das pessoas, até quem tem salário, tinha direito, se enquadrava, porque tem que pagar alguma coisa. Mas você sabe que foi feito, você vai para Recife, você vai para Maceió, você vai para todo canto, você passa nas cidades grandes, você tinha centenas de milhares de casas populares. Minha Casa Minha Vida 1, 2, 3, 4, 5. Aqui em Petrolina a gente teve o quê? Nós tivemos 27 casas populares que foram feitas ali e os outros não vieram mais. Então, mais ou menos para essa situação. Faltou alguma coisa, faltou a empresa terminar a obra, concluir, ou faltou alguma documentação, faltou alguma coisa que não chegou lá 100%, ou a exigência lá era muita também, acontece também isso, mas de fato, os outros empreendimentos não vieram por conta do primeiro não ter sido concluído da forma como deveria ter sido feito. Então essas questões que a gente, por esses motivos e por outros motivos, que a gente está aqui, né, defendendo uma mudança, defendendo um pensamento diferente, defendendo que o povo escolha uma próxima gestão que consiga fazer um trabalho diferenciado do que está aí. Muito bem, você está aí ligado no programa Acordando com as Notícias, aqui pela web, Rádio Petrolândia, chegando e abalando.
Hoje o bate-papo aqui ao vivo é com o vereador de mandato, o vereador Evaldo, que busca aí renovar seu mandato. Tem aqui alguém mandando um alô para você, viu, Evaldo? É o Antônio, manda um abraço aí para o meu amigo Evaldo, um dos homens públicos mais preparados do nosso município. Desejo que o mandato dele seja renovado com o valor merecido. Um lutador assíduo pelas causas de nossa gente, da nossa cidade. Meu vereador, meu amigo, boa sorte. É o Antônio, né? Tem aqui só Antônio. Bem, obrigado, Antônio, pela audiência. E obrigado pelas felicitações. Tá aí, o Antônio mandou ver aí, né? Mandou ver. Aí tem outra pergunta aqui. Pergunta Evaldo, por que os vereadores andam muito na zona rural e depois somem por 4 anos? É por aí, Evaldo? Assim, eu vou, como eu falei no início aqui, né? Pergunta em geral, certo, né? mas assim, eu não posso falar pelos outros. Eu sei que eu passei meus 4 anos andando todo o município. Agora, obviamente, nesse momento de campanha política, você está licenciado, você tem 3 meses licenciado para fazer política. Você anda um pouco mais, mas geralmente eu tenho o costume de andar o município inteiro, tanto que a gente defende as demandas dos municípios lá na tribuna com o pensamento do povo. Eu pautei o meu mandato, assim, de uma palavra que eu aprendi desde criança. E é uma coisa que eu luto por isso, que eu acredito que o prefeito que entrar tem que lutar por isso também. É uma palavrinha até não é muito usual, chamada equidade. Que nada mais é do que igualdade de direitos. A gente costuma... Acho que a minha luta todinha em relação a isso em relação ao esgotamento sanitário das agrovilas, que a gente teve com o Ricardo peitando isso, que é em relação aos esgotos, as fossas, no caso lá, em relação à água encanada tratada da área rural toda, que a gente tem essa dificuldade, a gente comprou uma briga em relação aos filtros daquelas caixas que faz aquele tratamentozinho, que é com areia, que eu não sei de onde é que vem essa areia, que até hoje não chegou. A gente briga no município pela igualdade nas escolas, a gente começou a fazer reformas nas escolas, quadro de esporte nas escolas, que inclusive são emendas na LDO, que eu me referi a você no início, e emenda no orçamento de minha autoria, com a aprovação dos meus colegas, claro, quadra de esporte poliesportiva coberta, para que o aluno possa fazer as suas práticas esportivas durante o dia, climatização das escolas com ar-condicionado. Então a gente começou isso aqui, um quantitativo pequeno aqui na área urbana, e a gente entende que a área rural tem o mesmo direito. A gente lutou para que fosse uma quadra de esporte poliesportiva para a escola Jurema na área rural. Inclusive a obra foi abandonada, eu entrei com ação do Ministério Público Federal. Essa ação do Ministério Público Federal gerou um processo preparatório, que gerou uma numeração, que esse procedimento do Ministério Público Federal fez com que a obra fosse concluída e foi entregue. Inclusive há poucos dias estive lá fiscalizando para mandar as fotos para o procurador. Então essas coisas que eu acho que o município precisa, o próximo prefeito ou a próxima prefeita, seja quem for, olhar as situações de uma forma diferente. Ver os seus municípios de forma igual. A mesma merenda que vem para a escola da área urbana tem que estar na área rural. A mesma qualidade do professor que está na área urbana tem que estar na área rural. O mesmo fardamento. Você acha que houve diferença, que tem diferença aqui sempre no município? Sempre tem, sempre teve. A gente acompanha, sou sindicato, sou professor, sou colega, fui professor de muitos dos professores. Você acha que essa estão diferença existe? Diminuiu, mas ainda existe. Até a questão de logística, mas existe. Eu lembro que, desde a época que Rogério Novaes era vereador, ele tocava nessa tecla aí, né? E você também está confirmando que realmente... Existe. Vamos colocar um exemplo clássico do transporte escolar. As pessoas talvez não tenham conhecimento como é que funciona o transporte escolar. Mas nós tínhamos uma empresa aqui que era quem rodava o transporte escolar do município, que é uma licitação feita e as empresas ganham. Acredito que independe de prefeito ganhar as licitações. E tinha aula no dia que os camaradas queriam. E a gente abriu um procedimento na Polícia Federal em Salgueiro. Tem documento aqui para lhe mostrar, se for o caso, uma outra hora para você visualizar. Do convite que eu recebi da Polícia Federal para ir lá dar depoimento, explicar, e a gente conseguiu modificar, porque o transporte que tem hoje, ele melhorou bastante. Esse ano foi um ano atípico, meio complicado, mas ele melhorou bastante em relação ao outro que tinha anteriormente. Por quê? Porque a gente acredita que o mesmo direito que o aluno da área urbana tem, o da área rural tem que ter. O mesmo direito que o professor da área urbana tem, o da rural tem que ter. A gente não tem tanto direito assim. Você acompanhou 2 greves nossas durante esse tempo, greves históricas. A primeira greve histórica que nunca houve. Aliás, para falar a verdade, você acompanhou, foi algo inusitado que eu nem estava lembrando agora, que eu vou me lembrar agora, nem sonhava ser vereador ainda. Lá
onde funcionava a rádio lá no outro prédio, onde a gente iniciou um dia de greve, uma paralisação, e uma sexta-feira você abriu espaço para mim, Tião, e para Lorival lá na sua rádio. Isso está com bem 10 anos, eu acho. 102 FM, se eu não me engano. Está com tempão aí, e a gente, desde aquele tempo que a gente vem nessa luta, nessa batalha, porque a gente acredita, Assis, que eu acredito, e muita gente também acredita, e a maioria das pessoas que me acompanham acreditam, comungam na minha ideia, que o principal ponto para um município se desenvolver, o principal ponto para um estado se desenvolver, para uma nação se desenvolver, é a educação. Então, assim, e por que eu estou colocando isso, assim? Você está colocando, diz que o recurso do município diminuiu e agora vem colocar isso. Porque o dinheiro do Fundeb, assim, que é o Fundo de Manutenção da Educação Básica, que no caso do nosso município é da creche até o ensino fundamental 2, que é o 9º ano, nunca faltou. Esse ano diminuiu bastante por causa da pandemia, que é um conjunto de impostos. Mas sempre teve muito dinheiro, tanto que teve rateio, você acompanhou lá na Câmara, uma sobrinha. Também foi neto com a gente, 2 vezes, teve 2 sobras de recursos para professores. Então a gente acredita que o município tem por obrigação, número 1, fazer o básico, que é investir na educação, para pensar no futuro, e investir na saúde, que é para cuidar do presente. Sem contar que a prevenção na saúde também é futuro, mas assim, a educação é um ponto primordial. Eu acredito que o município que pensa em se desenvolver tem que investir pesado na educação. Qual é a educação? A prefeitura repassou esse dinheiro aí, que era quanto por cento mesmo? Vocês conseguiram só uma parte, não foi? Não, a questão da greve dos professores, a primeira greve que a gente fez ainda no governo Lorival, era que a gente estava com umas gratificações, o plano de carga era defasado, uma questão das situações. Que foi um caso. A gente fez uma greve que durou muito tempo. Essa última greve que a gente fez era em relação a uns 6% que os professores recebiam a mais, né? E nessa gestão de Jânio agora de 2017 para cá, em 2017 Ricardo manteve os 6%, conversou com ele, sentou com ele, e mesmo estando acima da LRF, ele manteve. Porque eu consegui provar, naquela entrevista que a gente fez lá durante a greve, que não tem conflito quando você quer pagar o piso do professor, porque são 2 leis federais que você consegue pagar com tranquilidade. Faltou assim um olhar específico para o professor, né? E, na minha opinião, não ter um olhar específico para o professor, para um gestor, é ruim, porque o professor é formador de opinião. Com certeza, né? Recentemente agora tivemos o dia do professor, né? Que foi agora dia 15, né? Que é tão lembrado no dia, né? Tantas mensagens bonitas e tal, mas não tem o valor, né? O valor necessário. Você como professor sabe muito bem disso, né? Não tem aquele valor que era para ter. Hoje também é dia da agricultura, o agricultor também não tem, né? Não tem aquele valor que era para ter. Bom dia, Assis Ramalho. Quem é que está aqui? É a Marinalva lá na Agrovila 5. Minha amiga Marinalva Nicole. Assis, queria ver um vereador que criasse um projeto de sinalização do projeto Mandantes. Se chega alguém de fora, se perde. Não tem uma placa indicando o nome da Agrovila. Olha, Marinalva, antes de Evaldo responder, eu fiquei muito feliz com essa pergunta aqui, que eu já fiz críticas aqui nesse programa, justamente falando sobre isso. Eu vou dar um exemplo, claro que a pergunta é para você, viu, Evaldo? Mas aqui é bate-papo mesmo, né? Eu vou dar um exemplo. Eu não conheço muito bem as agrovilas. Às vezes que eu me arrisco ir a algumas, né, na minha moto, eu fico meio perdido. E olha que a agrovila é perto aqui, na reta tal, porque não tem uma indicação. Então a pergunta é para você, responda aí, Evaldo. Bom dia, Marinalva. Obrigado pela sua audiência e pela sua amizade. Você sabe do respeito que eu tenho por você e pela sua família. Olha, Marinalva, como foi colocado aqui no início, né? Criar um projeto para isso eu não posso criar porque isso oneraria o município. Então o vereador está limitado a criar esse tipo de projeto. Mas eu fiz uma emenda na lei de diretriz orçamentária e colocamos no orçamento e fizemos indicações. Tem indicação feita lá na Câmara, passada para a prefeita. Não só para fazer a sinalização de placas lá não, porque foi dito que se colocar placa comum, quebra, foi feita a indicação específica para fazer as placas de concreto, aquele concreto vazado, que é aquele modelo que tem aqui no Parque Vaquejada, daquele artista, amiga nossa que era aqui de Jatobá, que ele faz tanto ondulado quanto perfurado, que é você fazer a placa de concreto e fazer o nome da agrovila dentro do concreto. Isso tem indicações na Câmara. Agora, infelizmente, a gestão não achou interessante ou não alavancou recursos em relação a isso. A gente colocou aqui para a cidade
uma indicação minha, que eu também coloquei, emendei na LDO, está no orçamento, a gente colocou a emenda, que é a sinalização aqui dos quebra-molas, assim, na nossa cidade, as faixas de pedestre serem feitas semelhantes àquela que tinha no Banco do Brasil, que tem lá na Avenida do G. Barbosa, que é o próprio quebra-mola, né, a faixa de pedestre ser o quebra-mola, aquela faixa de pedestre que a gente chama faixa de pedestre elevada. Exato. Mas aí, infelizmente, foi feita uma lá no posto de saúde do bairro Nova Esperança, só uma, e não fizeram mais. Mas existem indicações, que é o projeto do vereador, que é a recomendação do vereador, para esse sentido nas agrovilas, de minha autoria, sim, mas infelizmente a prefeita não achou interessante ou não pôde fazer. É porque eu creio que não é algo caro, né, Valdo? É algo caro para fazer essa sinalização. Mas se fosse caro, que fosse fazendo de uma por uma, né? É? Se fosse assim, algo caro, faz o Agrovila 5 primeiro, depois faz a Agrovila 4. Sim, mas já são 30 anos de Agrovila. Não, quando chegar assim... 30 anos de Agrovila. Dá para fazer tudo, não é muito caro. Eu creio que deva fazer uns 5 mil, 3 mil, desse sentido. Não é caro. Não, nesse de concreto. Sim. Se for para colocar uma de metal, R$500 por Agrovila, não daria nem 5 mil. É irrelevante o recurso. Não dá para entender e não dá para compreender. É uma coisa absurda. Marinalva está dizendo aqui, se vier gente de fora, não sabe chegar no mandante. Ô Marinalva, não é gente de fora não, a Serramalho também fica perdido. E muita gente aqui da cidade também fica perdido. Até mesmo... Se você botar os vereadores também aí, vão se perder, vão passar direto e tal. Não sei se vão passar direto agora em tempo de eleição, né? Agora pode ser que não passe. Valeu, Marinalva, mas é verdade. Marinalva tocou no assunto aqui que eu já venho tocando essa tecla já há muito tempo, rapaz. Brincadeira, bicho. Eu lembro a última vez que eu fui aqui no Agrovila, aqui na reta, fui na 4, fui na 7 e tal. Eu fui fazer até uma reportagem. Rapaz, aí por azar eu querendo entrar na... Eu não sabia direito onde era e tal. Fiquei, por azar eu levei um azar. Não passava gente para eu perguntar, sabe? Essa entrada aqui e tal. Porque, de repente, eu entrei num canto lá que não era, tive que voltar. Quer dizer, tudo isso por causa da sinalização, cara. Então, valeu, Marinalva. Muito obrigado mesmo pela sua colocação aí. Marinalva, lá na Agrovila 5 dos Mandantes. Um abraço aí para todos vocês na Zona Rural. Obrigado mesmo pelo carinho da audiência. Fique à vontade. Só reforçando a fala de Marinalva, né? Porque, assim... O pedido na Câmara de Vereadores existe. Foi feita a indicação, que é o que cabe ao vereador fazer. Nesse caso, como eu expliquei agora há pouco, não pode fazer o projeto porque onera o município, mas foi feita a indicação mostrada a importância disso para a área rural. Não houve omissão dos vereadores? Não houve omissão. Foi aprovado. Falta apenas a gestão fazer. Inclusive, o orçamento está para ser aprovado agora. Eu vou até olhar se essas placas estão aprovadas? A indicação foi aprovada. A indicação está aprovada. Falta a gestão fazer. Então aí a responsabilidade, no caso, a culpa aí tem que tirar de vocês. Tem que tirar. Vocês fizeram seu papel. Foi feito. Como a gente anda lá e a gente escuta a população, um dos pontos primordiais é esse. Além de escutar a população, nós mesmos, quando vamos para lá, temos essa dificuldade. Exatamente. Na Agrovila 5 não é muito. Na 5 dos Mandantes não é muito. Na 4 do Limão Bravo também não é muito, que a gente vai por aqui por ali já chega logo. As outras é complicado. Tem que ter. E o próximo gestor vai ter que fazer. Nem que a gente tem que colocar no impositivo. Acho que eu vou até colocar no impositivo da Câmara, viu, Assis? Legal, né? Eu já vi se a Serramalho for sair para essa Agrovila aí, nunca mais vai voltar para o Petrolândia. Não vai para o Petrolândia nem porque de volta mais. Seguindo aqui, o negócio é o seguinte, Evaldo, a gente bota um pouquinho de humor aqui, mas o negócio é o seguinte, de repente, aí vocês aprovaram essa indicação, não foi? Aí de repente alguém pode dizer, não, mas vai ser caro, vai ser 5 mil a placa, 3 mil e tal. Eu não sei. Eu vou dar um exemplo aqui. Essa placa muito bonita que foi feita aí na entrada da cidade, com o nome Eu Amo Petrolândia, né? Deu uma polêmica danada que foi faturado com caro, não sei o que mais. Eu não sei. Aí se foi assim, se foi caro para o município, eu não sei. Eu só sei que foi muito bonita, ficou muito bonita ali a entrada da cidade, que precisava de uma placa daquela, né? Muita gente, do jeito que o Manuel está dizendo aí, que pessoas que não conhecem muito, não sabem entrar lá no Incomandantes, assim como nas Agrovilas, muita gente que chegava de fora não sabia que era Petrolândia aqui, porque não tinha uma placa, né? Aí foi feita aquela placa, como é o nome daquele mesmo? Tem outro nomezinho. Uma espécie de um outdoorzinho, né? Um outdoor, né? Pô, a coisa mais linda do mundo, a coisa que precisava. Aí houve uma polêmica danada que foi caro, não sei se foi 30 mil, sei lá, tal. 35 mil, né? Tudo bem, se é caro ou não, mas não é uma coisa tão importante, rapaz. Não, porque são questões primordiais, né? Isso chama-se investimento.
Exato. Se o investimento foi caro ou barato, É isso que eu quero chegar. depende da qualidade do investimento. Né? Você pega lá Jatobá colocou também lá, eu amo Jatobá. Aí lá foi feita uma pracinha, fizeram uma pracinha, aproveitou a oportunidade para colocar um Jatobá e fez uma pracinha com os banquinhos e tal. Aqui já tinha lá o Centro de Informações Turísticas e se colocaram. Mas é importante, mas porque assim, porque eu falei de equidade e a participação do Marinalva aqui me simplesmente comungou com quem está discutindo aqui. Hoje é o dia da agricultura. Exato. O nosso município ele é extremamente agrícola, É o coração. ele é fundamentado, ele é financiado, ele é movimentado pela agricultura. Aí eu vou dizer para você aqui uma coisa. As placas que Marinalva se referiu, o cara vem comprar alguma coisa, sai de fora para vir comprar, não sabe onde vai entrar para comprar. Exatamente. Mas vamos colocar aqui uma coisa fundamental, as estradas. Assim, esses dias eu tive em algumas agrovilas e algumas pessoas lá passando dizendo os projetos na Câmara são travados pelo professor Evaldo. O professor Evaldo é quem trava os projetos da Câmara. Assim, eu sou oposição ao governo. Nunca chegou um projeto para eu não aprovar, quando é para o benefício do povo. E não chega projeto assim tão... Você sabe que não chega tantos projetos lá assim. Mas vou dar um exemplo. O que é que eu fiz como vereador? Que é a minha obrigação, não é nem um querer não. Chega um projeto com 30 coisas lá no projeto. 30 coisas importantes, 10 coisas importantes. Foi o que eu fiz. Traga os 10 projetinhos separadinhos de um por um, para ter que votar de um por um. Porque para ter 10 projetos que eu queira votar e um que eu não queira. Um que eu acho que não é importante. E quando vinha tudo junto, você mete a caneta e aprova tudo. Você deve ter conhecimento aqui, o povo também tem, que a lei mais polêmica que existe no município de Petrolândia. Rádio Petrolândia. A lei mais polêmica foi aquela lei que deu a alguns servidores o direito